Programa Consciência Espírita focalizando hoje algo que não pode se repetir. 2 de outubro de 1992. Jornais, revistas, rádio, televisão, a mídia focalizava o massacre do Carandiru. Recentemente, no dia 2 de outubro de 2012, realizou-se, às portas da Catedral da Sé, uma homenagem em memória daqueles que foram ali massacrados de forma tão cruel. Entre eles encontrava-se o Frei Alamiro, que está aqui conosco no programa Consciência Espírita de hoje, ele que é da Ordem dos Franciscanos, para quem eu vou perguntar. Frei Alamiro, com todo respeito, nós comungamos da mesma fé, do mesmo respeito por São Francisco, mas se ele estivesse aqui entre nós, ele está entre nós em espírito, certamente, nos envolvendo e envolvendo ao Senhor, que é um militante da sua fé, mas se ele estivesse aqui, o que ele poderia nos dizer, na sua opinião, sobre esse acontecimento tão cruel, esse massacre do Carandiru? Veja, Afonso, a gente tem esse livro chamado São Francisco de Assis, os escritos dele, as primeiras biografias dele. Então, para responder a sua pergunta, a gente precisa se referenciar a esses que há 800 anos atrás já colocaram no papel o que ele ensinou, o que ele falou, o que ele rezou. E eu me lembro de um episódio na vida dele chamado Lobo de Gubbio, uma cidadezinha lá na Itália chamada Gubbio, e ali a população estava apavorada porque um lobo feroz invadia a cidade, matava os animais, ameaçava as pessoas, e o povo estava apavorado diante daquele lobo de Gubbio. Francisco chega lá, qual a primeira coisa que ele fez? Foi procurar o lobo, conversar com o lobo. Saber, por que você está fazendo isso? E o lobo diz, olha, eu morava aqui nessas florestas, feliz, chega esse povo aí, corta minhas florestas, acabam com a minha comida, eu tenho que sobreviver. Então, eu ataco, me defendo como eu posso. Aí Francisco, vamos fazer um acordo, irmão Lobo. Eu vou conversar com o povo da cidade, vamos fazer uma assembleia, você vai junto e vamos explicar o assunto. Dito e feito, assembleia da população de Gubbio, chega Francisco com o lobo, o pessoal já amedrontado, e aí Francisco explica. Ele ataca porque ele precisa comer, ele está com fome. Necessidades básicas da vida dele. Vocês se comprometem a dar o alimento para ele, se vocês assumirem esse compromisso, ele vai assumir também, não é, irmão Lobo? Vai assumir um compromisso de não atacar mais ninguém. Acertado, diz ele. Compromisso feito. Resultado, dali para frente o lobo não atacou mais ninguém, a população viveu em paz, e o lobo passeava pelas ruas como um grande irmão. Às vezes eu fico pensando que a sociedade vê no irmão preso, ou vamos dizer no irmão assassino, no irmão bandido, a palavra eu não gosto dela, mas é o que se usa. Vê num irmão bandido um lobo que ameaça. E, diante dessa ameaça, tem uma atitude de destruir o lobo. Haja visto o nosso sistema carcerário, Carandiru. Quer matar a pessoa que cometeu o erro. Francisco foi conversar com o lobo e ver por que ele se comportava assim. Eu acho que hoje ele diria para mim, para você, para nós todos, vamos conversar com esses que chamamos de bandidos, vamos ver o que acontece com eles. Agora há pouco conversava com a Camila sobre esse assunto. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que está num erro, qualquer erro, do alcoolismo ou de um erro mais grave, a gente logo já traça um programa de como que ela deve ou não deve se comportar. E aí, às vezes a pessoa pode nos responder, você nem conhece o meu drama
e já me traça um programa? Acho que teríamos que ver qual é o drama que está por trás de toda essa população que está presa, que está enquadrada no mundo do crime. Programa Consciência Espírita, conversando com Frei Alamiro, da Ordem dos Franciscanos, que nos explicou com muita clareza, com muito carinho, com muita sabedoria, a condição do presidiário, aquele que se encontra por trás das grades, comparando a um lobo, ao lobo de Gúbio, com o qual São Francisco de Assis fez um acordo para que ele evitasse de assassinar, de criminalizar os habitantes daquela cidade. Frei Alamiro, então, na opinião do senhor, está na hora de um acordo social, rever as nossas atitudes, o sistema carcerário? Passou da hora já. Passou há muito tempo da hora. Se há 20 anos aconteceu um Carandiru, aquele massacre do Carandiru já foi a gota que tornou um caldo que já vinha se acumulando há mais tempo. E de lá para cá, melhorou alguma coisa? Estamos aqui vivenciando aqui em São Paulo, nesses últimos tempos, uma nova forma de explosão da violência. Então, agora, fica uma pergunta muito difícil de ser respondida. O que fazer diante de tudo isso? Eu recebi um e-mail esses dias, fazia um pequeno filme de uma baiana, uma negra, falando da situação dela de mulher lá na Bahia, de empregada doméstica, enfim, contando todo o drama dela no relacionamento com a patroa, com a família da patroa. No final, a entrevistadora perguntava: se você pudesse, por onde você começaria a resolver esse problema? Eu repito a mesma resposta desta baiana. Ela pensou um pouco, olhou: se eu pudesse, eu começaria colocando uma dose de amor em todas as relações humanas. Está aí, ó. Essa é a mensagem do nosso programa Consciência Espírita de hoje, inspirado pelo Frei Alamiro, da Ordem Franciscana. Vamos colocar uma gota de amor em nossos relacionamentos para fazer um mundo melhor. Frei Alamiro, nosso programa vai chegando ao finalzinho e nós temos um pedido especial a fazer ao senhor, que o senhor encerrasse o nosso programa de hoje, que passou tão depressa na sua companhia, com a prece de São Francisco. O senhor nos dá essa alegria. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar do que sermos consolados. Compreender que sermos compreendidos. Amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Graças a Deus, o nosso muito obrigado ao Frei Alamiro, nossos desejos de muita saúde e de muita paz, que ele continue essa missão sagrada que vem empreendendo em prol do amor. Consciência Espírita, diálogo interreligioso, fica por aqui. Mas o Frei Alamiro vai voltar ao nosso programa. Será um prazer.